Graça e paz, bom dia. Bem, bom estarmos aqui louvando a Deus. Tem um louvor que fala isso e ele é bem verdadeiro, né? Muito bom sempre estar louvando a Deus, estar aqui junto com os irmãos, podendo aprender um pouquinho mais do Senhor em nome de Jesus, amém? E isso é muito bom. O tema agora, né? Então, já vencemos alguns, né, nesses últimos dias e agora nós vamos para outro, que é o relacionado à igreja. Então, nós já vimos o pecado, já vimos o Espírito Santo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja, porque algumas pessoas acabam compreendendo ou tendo a impressão de que a igreja, ela não é importante, ou ela é algo sem qualquer contexto relacionado a Deus, seria a definição dos homens, quando, na verdade, nós pensamos de forma um pouquinho diferente. Então, bora lá entender o que Deus fala sobre a igreja, quais são as deixas de Deus para a igreja, né? E Deus é muito bom e Ele vai nos ensinar, creio eu, com certeza, nesse bate-papo aqui que nós vamos ter a partir de agora, amém? Em nome de Jesus. Então, eu gostaria de orar com vocês. E olha só que bom, estamos começando no horário, isso é fantástico, né? Ô Simone, bom dia, graça e paz. Então, vamos orar. Pai querido e amado, Deus de eterna graça e glória, a Ti entregamos as nossas vidas, te agradecendo, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado. O Senhor é grande, cheio de glória, e nós te agradecemos por isso. Pai, estamos caminhando, crescendo, buscando aprendizado na Tua vontade e na Tua palavra. Nos dá condições, Senhor, de sermos e termos mais conhecimento de Ti, mais intimidade contigo. Possamos acertar, Senhor, aonde erramos, que permaneçamos, ó Pai, firmes, aonde estamos certos. Não nos deixe, Senhor, desviar, mas que o nosso projeto sempre venha a ser sempre a Te adorar e servir. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Então, vamos lá, gente. Então, o tema hoje é a igreja. Simone, depois você só me lembra, eu preciso depois passar para vocês esse material que eu tenho ele aqui, tá bom? Aí depois eu passo para vocês, mas você só me lembra porque com certeza eu vou esquecer. Mas olha só, a igreja. A primeira ideia que nós temos que buscar é, será que a igreja tem um propósito? Será que a igreja tem um objetivo? O que será que, e por qual motivo será que a igreja existe? Porque parece que, e às vezes a gente acaba pensando que a igreja não tem nenhum propósito maior, foi um ajuntamento de homens e aí pelo compartilhar, pela comunhão, eles acabaram ficando. Mas não é isso, tá? A igreja, na nossa concepção e na nossa compreensão, ela tem sim um propósito, e é desse propósito que nós vamos falar um pouquinho agora. Então, olha só, Marcos 12, versículos 30 e 31, eles nos traz as deixas e as dicas da igreja, ou ele já começa a nos mostrar alguma coisa relacionada à necessidade ou à vinculação da igreja, propósito da igreja. Então, olha o que Marcos fala, capítulo 12, versículos 30 e 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o propósito da igreja, e não poderia ser diferente, é amar a Deus e amar ao próximo. Eu tenho isso como mandamentos inegáveis. Eu tenho que ter essa definição como um propósito de vida. A igreja, então, como uma reunião de pessoas que adoram a Deus, ela tem que seguir esse propósito. Aqui, na verdade, Jesus está falando dos mandamentos do Senhor. E ele já fala de cara, olha, o primeiro mandamento é amarás a Deus sobre todas as coisas. Então, eu não posso ter dúvida que o propósito da igreja tem que ser esse. A gente, às vezes, usa esse versículo para falar das nossas vidas pessoais. O meu propósito é amar a Deus e amar ao próximo. E o da igreja? Gente, amar a Deus e amar ao próximo. É inegavelmente a vinculação e a projeção da igreja. Eu não posso nunca ter uma comunidade ou que ela caminhe para uma situação distinta dessa. Porque se for, eu tenho um problema seríssimo. Então eu tenho que amar a Deus e amar ao próximo.
Vou dar um exemplo para vocês. Ontem, nós temos vídeos, né, que a gente lança aí para responder perguntas. E uma das perguntas que nos chegou foi, poxa, e as várias religiões, essas religiões mais fortes que nós temos, né? Testemunha de Jeová, Adventista, Mórmon, Católico, Espírita, os pentecostais, os tradicionais, cria uma explicação. Então, a gente está fazendo pontualmente cada semana uma delas, né? E aí ontem foi dos Testemunhas de Jeová. E aí nós consultamos algum material e lançamos ali a ideia do que esse material nos trouxe. E logo no final do dia, um pouquinho antes de adormecer, veio um irmão falando, olha, eu fiquei muito decepcionado com o vídeo que vocês colocaram. Na verdade, com o vídeo que você colocou. E daí a pessoa acaba falando diretamente para mim. Porque não é assim, não. Nós, TJ, que é a identificação de testemunhas de Jeová, segundo ele, nós não cremos assim, cremos assado. Enfim, aí ele foi pontuando alguns erros que, na visão dele, nós teríamos tido naquele vídeo. E vamos ser sinceros, né? Ninguém gosta de fazer alguma coisa e isso que você vier fazer vem a ser algo desprazeroso para alguém. Alguém fala, pô, que coisa chata, não gostei do que você fez. Nós não gostamos. Nós queremos que tudo venha a ser do agrado das pessoas. Pelo menos eu. Então, na hora que eu vi lá, três, até onde eu vi, né? Já tinham 3 descurtidas. Foi a primeira descurtida que eu ganhei na vida. Ai, que chato. Mas, enfim. Mas aí ele pontuou as colocações dentro da percepção dele do conhecimento que ele tem. E aí eu retornei. Falei, ó, meu irmão. E no vídeo fala bem isso, viu? Olha, meu irmão, você me perdoe, está tudo bem. O material que nós usamos, ele tem uma base, que inegavelmente é subjetiva, porque tudo que é feito pelo homem é subjetivo, né? Essa é a minha compreensão. Então, teve um viés subjetivo, e nós seguimos aquele material. Mas agradeci muito a ele por ter vindo com uma nova informação. Então, olha, nós não cremos nisso, cremos naquilo, nós não somos isso, nós somos aquilo. E eu agradeci, porque hoje, por exemplo, eu tenho mais conhecimento sobre algumas características da Igreja dos Testemunhas de Jeová. Então, e por que tem que ser assim? E foi muito legal, porque embora ele tenha ficado e dito que estava decepcionado, ele foi extremamente educado, foi extremamente, entre aspas, amoroso na forma como ele conduziu. E eu também fui, creio eu. Por quê? Porque nós temos que amar o próximo. Então, ali eu representando a igreja, porque é um vídeo que representa a igreja, eu amei ao próximo, eu amei a ele. Mesmo se porventura, e não é esse o contexto do nosso bate-papo aqui, se eu discorde dele ou ele discorde de mim, está tudo bem por isso. Nós temos que amar ao próximo. Isso é um propósito da igreja. Amar a Deus e amar ao próximo. Bem, bora lá. Outras situações relacionadas à igreja. Eu tenho em Mateus uma determinação. Então vamos pegar Mateus, e é o último capítulo de Mateus, tá? Então, Mateus 28, bora lá. Mateus 28 e também os últimos versículos de Mateus 19 e 20. Mateus aqui encerra com uma mensagem de Jesus. Então, Jesus vem e aproximando-se dos discípulos, lá aqueles que seguiam a ele fala o seguinte, então Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha só, o que nós chamamos do comissionamento, inclusive a minha Bíblia traz esse subtítulo, né? A grande comissão, a grande ordem, é que eu então evangelize e edifique. Olha só, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, a primeira deixa, fazer discípulos, batizando. Então, isso é evangelizar. Isso é levar a mensagem de Cristo e falar para eles, olha, caminhar com Cristo é muito bom. Vem cá, vem comigo.
Você vai ver que legal que é. Aliás, a gente só vai poder falar, conversar na eternidade se você seguir esse Jesus Cristo. Então, é compartilhar as boas novas. Essa é a ideia da evangelização. Levando essa pessoa, então, para uma declaração pública de que ela também gostou e quer seguir essa ideia, que é o batismo. Amém? Vencida essa etapa, eu tenho uma próxima. Porque nós vimos e temos acompanhado, por exemplo, as questões relacionadas à fé, não é? Nós vimos, inclusive, a relação da maturidade, que eu não posso só me converter e continuar na mesma vida. Pelo contrário, todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo têm agora uma novidade de vida. E nessa novidade de vida, inegavelmente, eu vou edificar. O que significa isso? Nessa novidade de vida, eu vou começar a crescer. Olha que Deus é fantástico. Hoje a administração fala sobre fé de novo e tem muito a ver com isso que a gente está conversando. Porque agora eu vou começar a crescer, eu vou começar a desenvolver o meu crescimento em Cristo Jesus. E isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Então, a partir de agora, eu começo a ter um gancho para não somente levar as boas novas, mas fazer com que todos aqueles que aceitaram as boas novas venham a crescer no conhecimento das boas novas, venham a conhecer mais e mais a palavra de Deus. Com isso, despertando e aumentando mais e mais a fé de cada um, e aí, inegavelmente, eu vou ter uma situação muito, mas muito produtiva dentro do que diz Mateus. Evangelizei e edifiquei. Então, a evangelização e a edificação, elas são vinculadas à nossa vida, dos discípulos, mas também à vida da igreja. Então, uma igreja que não busca evangelizar, então não busca levar as boas novas, e também não busca a maturidade, a edificação, ela está falhando. Ela está falhando no propósito que Deus deu para ela. Então, todas as igrejas que realmente declaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, elas têm que, inegavelmente, amar a Deus e amar ao próximo. Buscar levar as boas novas para todos os cantos do mundo. Aonde eu estiver, lá as boas novas serão declaradas. E, inegavelmente, fazer com que as pessoas que aceitaram essa verdade de vida venham a ter um crescimento nela. Então, se hoje eu levo as boas novas, amanhã eu e mais um. E aí esse mais um vai levar mais um. E assim o corpo de Cristo vai ganhando cada vez mais volume, forma e intensidade. É mais ou menos essa a ideia da igreja, e assim nós temos que seguir. Está aí uma grande deixa para explicar o porquê da igreja bíblica ser uma igreja que discipula e discipula com intensidade aqueles que se achegam a ela. Temos que ser isso e ter isso, né? Aí, só fazendo uma deixa aqui, então, eu não sei se o irmão que enfim, ficou chateado ontem com o vídeo das testemunhas de Jeová que eu coloquei, mas olha só, uma característica das testemunhas de Jeová, eles são discipuladores. Aliás, a grande vertente deles é essa, viu? Eles evangelizam, eles estão espalhados pelo mundo. Aliás, é uma das religiões que mais cresce, né? As testemunhas de Jeová. E eles edificam. Aqueles que aceitam a verdade e as vinculações para com eles, eles discipulam. Tá aí. Evangelizar e edificar. Evangelizar e edificar. Então, a igreja tem que ter e viver, tem que ser a nossa essência de vida, porque senão eu tenho um probleminha sério se assim não for. Sabe, irmãos, eu tenho que edificar os cristãos e proclamar o evangelho para aqueles que ainda não creem. Amém? Assim tem que ser. Agora, dentro dessa corrida da evangelização e da edificação, do amar a Deus e amar ao próximo, eu tenho que ter uma prática. Qual é a prática da igreja? Como a igreja, então, deve se comportar para fazer tudo isso? Será que ela deve simplesmente sair por aí e pronto? Vamos pegar uma carta que foi escrita no Novo Testamento para Timóteo. A segunda carta que Timóteo recebeu. Então, olha só. Vou pegar aqui Timóteo. Hebreus. Timóteo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Olha aqui que interessante, né? Às vezes eu penso o seguinte, muitas pessoas, inclusive, acabam pensando dessa forma. Me batizei e está tudo pronto. E tudo resolvido. Posso sair gritando aos quatro cantos do mundo. Devo. Mas, para isso, tenho que me preparar. Olha só. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16.
e 17. Diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. No nosso discipulado, né, não aqui nesse bate-papo que a gente está tendo, mas no discipulado, nós temos um discipulado que fala muito sobre isso. E lá, na verdade, é a vinculação de para com cada pessoa. Por quê? Porque eu tenho que mostrar para cada um que a Bíblia tem que ser o teu manual de vida, a tua base. É assim, os equipamentos eletrônicos, eu vou pegar isso porque eles são um mistério para mim. Eu preciso do manual em todo o tempo. Ontem, eu tive um problema seríssimo com o meu celular, com o computador, pedi ajuda para todo mundo, porque não é meu viés, eu não entendo muito deles. Então, o que eu preciso para ter um bom dia do lado do meu celular e do meu notebook, ou desses equipamentos eletrônicos? Eu preciso de alguém que me ajude, que é o mais fácil, porque daí eu não preciso ler, né? Ou eu preciso do manual. Eu preciso do manual. Eu preciso saber o que essa maquininha faz. Porque quando eu tomo conhecimento do poder que ela tem e de qual o alcance que ela me dá, vai fluir com mais facilidade o meu dia. Eu vou conseguir ir além. Então, existe um manual para esses produtos, para esses equipamentos que vão facilitar a minha vida ao lado deles. Agora eu tenho um probleminha. Qual é o manual desta maquininha aqui, chamada Vagninho? Qual é o manual do Vagninho? Quem direciona o que o Vagninho deve ou não deve fazer? Tem alguém que fala? Então, olha só. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, não tem nenhuma parte da Bíblia, nenhuma, que fugiu da inspiração do Senhor. A Bíblia é a inerrante e a absoluta vontade de Deus. Quando eu quero ouvir a voz de Deus, eu tenho que ler a Bíblia, porque a vontade dele está aqui. Está todinho aqui. Ele continua, né? Então, por Deus. E ela é útil, tá? Então, tá. Para que serve essa palavra? Para que serve esse livro chamado Bíblia? Ela é útil para ensinar. Então, ela vai me ensinar. Eu tenho dúvidas. Eu não sei o que eu faço hoje. Eu tenho dúvidas. Eu não sei quais projetos eu devo colocar. Olha só, olha como é intenso isso, hein? E aqui eu já vou dar uma deixa para vocês. Não é para qualquer um, tá? Não é para qualquer um. Eu tenho que a Bíblia, ela é o meu manual. Então, ela é útil para ensinar. Ensinar, inclusive, quais os sonhos eu devo ter. Por quê? Porque quando eu coloco sonhos equivocados no meu coração, eu me frustro. Isso é fato. Quando você tem um sonho que não vai dar certo e você fica alimentando aquele sonho, inegavelmente isso vai te levar para uma decepção na manhã e uma frustração. Não quer passar por isso? Lê o teu manual. Lê algo que vai te ensinar. E eu já vou te explicar por que ele vai ensinar em tudo, inclusive nos sonhos. Então, vamos lá. Primeiro que ela é todinha inspirada por Deus e segundo que ela é útil para o ensino. Mas ela vai além. Ela não só ensina, ela é útil para repreender. A repreensão, ela é necessária, viu? Ela é necessária. A repreensão é boa para nos trazer de volta para a linha da normalidade, daquilo que eu creio. Quando eu escapo, a repreensão vem e me recoloca no caminho. Então, a repreensão ela é necessária. E a repreensão não é só necessária para o jovem, para o menino. Não, a repreensão é necessária para todos. E a palavra de Deus, ela é boa, ela é útil para repreender. Ele continua. Ela é útil para corrigir a restauração. Então, olha só, a repreensão busca atingir as pessoas que saem da linha. Então, olha só, amigão, você está errado fazendo isso. Não é assim, não é assado. Opa, isso é repreensão. Agora eu vou te corrigir. Então, você está errado. Deixa eu te falar porque você está errado. Porque o caminho certo, ó, opa, agora eu estou corrigindo o rumo. Então, primeiro eu repreendi, falei, amigo, está errado, teu caminho não é o melhor. Vem cá, caminha comigo, deixa eu te mostrar. Essas pedras que você está pisando, elas estão instáveis, você vai cair. Repreensão. Deixa eu te corrigir no caminho. Então, ela é útil também para a correção dos meus passos. Mas vamos lá, não para aí. Para a educação. Gente, olha só,
A educação, ela é uma instrução. Então, a palavra de Deus, ela me ensina e ela me instrui. Porque o ensinamento é mais ou menos como as aulas que nós temos. Ó, quem faz aula vai entender muito bem o que eu estou falando. Você faz aulas teóricas, né? Então você tem a teoria, você é ensinado. Você é ensinado. E isso é muito bom. O ensino me dá o norte de como tudo aquilo funciona. Só que depois do ensino, eu preciso de algo para me colocar na atividade daquilo que eu aprendi, a prática.